Estamos ao vivo nesta live muito especial que teremos um convidado. Vou aguardar um minutinho, dois, para as pessoas chegarem, para o meu amigo Diego da D1 Invest também se conectar. Deixa eu avisá-lo aqui. Conectei. Pode participar aqui. A Débora, tudo certo? Esperando o nosso convidado de hoje chegar, o Diego da D1 Invest. Vamos conversar sobre investimentos em meio à crise. Aguardando o pessoal chegar aqui, avisar a notificação para todo mundo. Avisados o pessoal do meu marketing para acompanhar aqui. E aí está ele, Diego. Meu amigo Diego. Carregando aqui. Está aguardando. Olá, Elaine, Henrique. Tudo certo? Newton. E aí? E aí, Diego, tudo bem? Opa. Tudo certo, cara. Deixa eu puxar aqui o celular. Quase caiu o celular no chão e já acabou a live antes de começar. Pessoal, o som tá bom meu, dele, tudo certinho? Outra live a gente teve um problema de som. Pra mim tá ótimo aqui, pra você? Aqui tá certinho. Tá o Newton falou que tá mudo. Tá só pro Newton ou tá pra mais gente mudo? Se tiver já sai, a gente já conecta de novo. Tá mudo? Som. Tá funcionando? Bora? Então bora lá. Ok. Aqui está ok também. Ah, que bom que estava só para você. Caio, deixa eu dar boas-vindas ao pessoal que está aqui. O Newton, a Gabri, a Elaine, o Diego, o Caio, Puff Store, não sei o que vocês fazem, mas nome bem bacana. E a ideia hoje, pessoal, é a nossa segunda live juntos para trocar ideia de investimentos. E foi muito engraçado que na outra live, estava começando a crise, né? A gente não tinha a menor ideia até onde ia ir, e pode ser que vá mais ainda. E foi bem curioso, a gente tinha acabado de... Você lembra o dia que foi, cara? Eu não lembro o dia exato que foi. Foi antes de começar o carnaval. Ah, então estava começando, foi a primeira... Não tinha nem tido um circuit break ainda, se não me engano. Depois tinha 2 por dia ao longo do caminho. E, cara, eu queria te perguntar, se do seu ponto de vista aí, de crise da Bolsa, os 300 circuit breaks que teve, mais a quarentena, mais a porrada da economia. Como é que você está vendo tudo isso aí do seu ponto de vista de educador financeiro? Conta pra gente. Então, aquela volatilidade que teve, né, que agora deu uma reduzida boa, mas aquela volatilidade que estava tendo assusta bastante, né? Tipo, você vê subindo 10% em um dia, caindo 10% no outro dia, isso é algo que assusta muito. Até porque antes a gente estava tendo altas tranquilas, depois a gente começou a ter algo muito mais volátil. E desse ponto de vista é importante a gente tomar cuidado, porque isso, querendo ou não, passa uma mensagem, às vezes um pouco errada para as pessoas, né, de que aquela famosa história de que bolsa é cassino, bolsa é sorte e tal, e tem que tomar cuidado porque depois que a volatilidade passou, agora a gente tem uma volatilidade mais baixa. A crise talvez esteja longe de acabar ainda, mas querendo ou não, agora já começa a criar oportunidades, né? Agora a gente só precisa assim, ter um cenário menos incerto para ter mais certeza da nossa alocação. Ah, show de bola, cara. Você falou uma coisa que eu queria que você explicasse para a galera, se você quiser. Que você fala assim, pô, agora que a volatilidade diminuiu, as oportunidades começam a aparecer. Eu sei que eu e você sabemos o que é isso claramente, mas você consegue explicar para a galera basicamente o que é isso? Porque tem muita gente que me acompanha que é muito nova, no seu canal eu não sei. Mas você podia explicar isso para a galera? Eu concordo com você, inclusive, mas você poderia elaborar? Então, porque quando a gente vai investir, quando tendo muita volatilidade, querendo ou não, a gente pode achar uma oportunidade momentânea, né, e tal, mas assim, isso não é o ideal, isso não é o propósito para aquela pessoa comum que vai investir o seu patrimônio e tal. O ideal é que a gente tenha um momento que não tenha tanta incerteza assim, que a gente consiga investir em um momento que tenha menos volatilidade. Que aí você previne de ter estresse, que no outro dia está caindo mais 10%, você previne muita coisa, né? E é muito saudável. Não, eu concordo 200%, porque assim, por mais que a pessoa quando entra na bolsa, ela sabe que é para longo prazo, isso, teve gente que entrou em janeiro, tem gente que entrou em fevereiro, e não importa o que a pessoa sabe que é para longo prazo. A amostragem que ela tem de investimento é o prazo que ela tem. Se ela está investindo há 10 anos, está tudo certo. Se ela está investindo há 2 meses, e ela viu esses 2 meses um mergulho de cabeça para baixo,
tanto no preço das ações quanto na incerteza do mercado, essas duas coisas batem muito forte no emocional. E é complicado isso. E como é que você aconselha as pessoas a controlar o emocional, né, nessa hora, cara? É difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Cara, mas é uma coisa que no começo, quando eu comecei a investir, eu tinha muito problema com isso, né? Eu acho que todo mundo tem, que de ficar olhando a cotação o tempo todo, sabe? Faz parte, faz parte. Mas eu acho que eu aprendi na marra, sabe? Uma hora depois de um tempo que você vai investindo, aí você vai se acostumando e, querendo ou não, você vai se acostumando com isso. Tem gente que fala para você apagar o aplicativo da corretora. Eu não fiz isso, não sei se ajuda, mas uma coisa que você conseguir parar de olhar a cotação todos os dias vai te fazer muito bem. Cara, eu vi um ditado, eu não sei de quem que fala, que olhar a cotação todo dia é igual você olhar a tinta secar. Ou esperar a água ferver. Vai demorar, vai te fazer mais mal. Só que assim, eu até agora tive algumas poucas centenas de alunos. E você pode falar para todos não olhar a cotação. Vão olhar. Vão olhar. Vão olhar. E uma coisa que pelo menos para mim, ajuda muito a ter sobriedade nessa hora é quando a pessoa entra com um capital que para ela não dói. Sim. Se a pessoa entrou querendo ganhar, isso é péssimo. Uhum. Eu quero ganhar, você quer ganhar, eu sei disso. Mas você tem que entrar com a ambição de ganhar no longo prazo, não com a ganância de ganhar no curto. Então, você quer entrar de qualquer jeito, põe um valor que não dói para você cair pela metade. E aí você vai tender a olhar menos. Isso é uma saída psicológica que tem, né? Só que a galera não olha a perda, ela quer olhar o ganho. Se eu tivesse colocado tanto, teria ganho tanto. Mas ninguém faz a pergunta contrária. Se eu tivesse colocado tanto, teria perdido tanto. Pois é. Não, isso é bem curioso, cara. E do pessoal que acompanha você, quais são as principais reclamações ou choro? Eu tô vendo tanto choro. Mas é normal, eu entendo, porque eu já chorei, tá, pessoal? O Diego já chorou também. Não é tipo, nós somos as pessoas mais sóbrias emocionalmente do mundo. Não, é que a gente apanhou. Uhum. Então é isso que é a relevância. O que você tem visto da galera mais sofrendo, mais reclamando do seu lado? Cara, eu vi muita gente falando que agora tava sem reserva de emergência. E é preocupante. Por quê? Não, pois é, justamente. Quando você vê a bolsa subindo 10 mil pontos em 2 meses, aí é claro que na sua cabeça faz muito mais sentido. Não é porque eu vou colocar meu dinheiro em uma parada que vai render 6% ao ano, quer dizer, rendia pelo menos, né? Agora bem menos, mas enquanto você pode estar colocando em algo que vai subir não sei quantos por cento em poucos meses, né? E aí o povo coloca tudo em bolsa e aí chega, né, inesperadamente, e a bolsa cai aí. E é preocupante porque não é só na bolsa, né? Isso para quem é autônomo, para quem é empreendedor e assim, não tem uma renda mais garantida e tal, aí fica uma situação muito mais complicada, que a reserva de emergência agora, aqueles 6 meses de você ter na reserva de emergência ia ser perfeito agora, né? E quem não tem, tá numa situação muito mais complicada. Sem dúvida, cara. O comentário do Caio eu achei sensacional. Os atalhos da Nubank e Isinvest estão lado a lado, para facilitar, para verificar. E olha direto. E, cara, achei muito legal o que você falou. Eu acho que tem todo o sentido do mundo. Inclusive, tem pessoas que pegaram a reserva de emergência, liquidaram para investir em ações. Só que o problema é o seguinte: as pessoas não mensuram o risco, as pessoas mensuram o retorno. Sim. E não é assim que ganha dinheiro, é mensurando o risco. Você zerar sua reserva de emergência tem um risco monstruoso, tem um risco gigantesco. Só que o problema o risco ele pode ser cobrado ou não. E é a mesma coisa de você fechar o olho e atravessar a rua. Você pode morrer ou pode não morrer. Só que é melhor você sempre olhar para os dois lados, mesmo que você perca um tempo para isso, você perca um dinheiro. E a reserva de emergência, ela tá aí não para você... Olha que legal, eu escrevi isso hoje, inclusive. A reserva de emergência, ela não tá para um dinheiro seu que não está rendendo. É um dinheiro que permite que o seu patrimônio esteja num risco maior e você não tenha que resgatar na perda. E as pessoas não enxergam isso. Por você ter a reserva de emergência, você não precisa resgatar uma ação antecipadamente. Uhum. O patrimônio, ele conversa como um todo, e é difícil. E tem gente que, inclusive, está na live que eu já vi, que emprestou o dinheiro da mãe para investir em ações. Caramba. Não vou falar quem é, mas a pessoa sabe quem é e ela está na live, entendeu? Então, e é uma coisa que acontece, e tá tudo bem, que se a pessoa entrou há pouco tempo na bolsa, faz parte. Dá um oi pro Alexandre que chegou, o pessoal que chegou agora.
Isso é uma coisa bem curiosa, é bem curiosa. E você comentou lá atrás do primeiro comentário seu, que você falou, agora estão aparecendo oportunidades. O que, que você vê como oportunidade nessa época de crise, Diego? Eu vejo oportunidade em empresas boas, e aqui é muito importante essa parte, né? Empresas verdadeiramente boas. Porque agora é muito perigoso você investir, porque há algum tempo atrás você investia em qualquer coisa, né? Você ganhava dinheiro. Tudo subia. Sendo que agora Marca algo, né? Pois é. Agora, você tem algumas empresas que não têm uma situação muito confortável, tanto em relação à dívida, tanto em relação à caixa, e que podem se prejudicar muito com essa crise, né? Então, você investir em empresas boas, que estão descontadas agora, empresas boas que vão passar por esse momento com uma certa tranquilidade, e eu acho que essas empresas são boas oportunidades para esse momento. Show. E pessoal, só para comentar, o Diego fez um vídeo muito bacana de indicadores da bolsa, tá? Vão no perfil dele, cara, ficou show de bola, tá bem mastigadinho, ficou bem didático. Quem ainda não acompanha, vai lá no D1 Invest, ficou muito bacana. Que você falou, investir em boas empresas. Eu sei que essa resposta você não vai conseguir me dar em 2 minutos, eu tenho certeza que não, mas consegue tentar resumir pra galera o que é uma boa empresa? Porque a galera confunde, fala assim, uma boa empresa é uma empresa grande. Não necessariamente, por exemplo, a Gol é muito grande, e é uma empresa que está sofrendo muito, nada contra. Mas não necessariamente só tamanho documento. Você conseguiu tentar explicar para a galera do ponto de vista do investidor o que é uma boa empresa? Ok. Então, perfeitamente, né? Empresa boa não necessariamente é uma empresa grande. Vamos lá. O que é que eu vejo como uma empresa boa? É uma empresa que ela tem lucros consistentes ao longo dos anos. Lucro é o que vai dar, o que vai girar o negócio, né? Então, a empresa tem lucros consistentes ao longo dos anos. Eu gosto de olhar um prazo de 5 anos para trás, no mínimo 5 anos para trás, de lucros crescentes e consistentes. A empresa tem que ser lucrativa, ela tem que ter um baixo endividamento. Tem algumas exceções, mas claro, de uma forma geral, uma empresa boa é uma empresa que ela consegue gerenciar bem o seu endividamento, que ela consegue fazer rolagem de dívida, né? Que é pegar uma dívida e colocar para o longo prazo para ter mais folga para pagar e tal. Que ela consegue negociar bem com os fornecedores. Uma empresa, outro ponto extremamente importante, que eu valorizo muito, tem uma governança corporativa de qualidade. Isso daqui é o que quebra muita gente. Poxa, por exemplo, como é que avalia isso? Bom, a governança tem alguns indicadores, sendo que não é algo muito objetivo, né? Você consegue ver o tag along. Por isso é complicado, Ou eu olho também o segmento de novo mercado. Sim, é um pré-requisito bem interessante. A listagem da B3. Mas o jeito mesmo é você pesquisar os sócios, pesquisar as pessoas e realmente tentar conhecer quem são essas pessoas. É um pouco subjetivo, na verdade, né? Não tem como você analisar precisamente, mas é um ponto de extrema importância. A IRBR, por exemplo, era uma empresa que há pouco tempo atrás era ótima, né? Os indicadores perfeitos, a empresa lucros consistentes, sendo que um problema de governança fez a empresa ir do céu ao inferno em pouquíssimo tempo. Eu estou com o gráfico dela aqui, eu vou abrindo aqui para mostrar para a galera enquanto você vai comentando. Mas que mais você avalia uma boa empresa? Porque é verdade, essa parte subjetiva é complicado, porque não é só número. Número é importantíssimo, mas história também. E não é só história. Para mim, o grande desafio do investidor é juntar os dois, número e histórias. O Léo fez um comentário, deixa eu ler. Vamos ser francos, que uma empresa com valor de 5 milhões é grande, né? Pequena é minha que vale 100 mil. Cara, depende, não fale pequena. Você considera uma empresa pequena, o que você faz? Qual é o resultado? Qual é o valor que você gera? Você é uma empresa em crescimento, jamais uma empresa pequena. Jamais. Se for pegar o patrimônio líquido da minha empresa, que é uma câmera, um computador e... não chega, entendeu? Não tem isso. O que está valendo é o que está na sua cabeça, cara. A equipe que você tem por trás. Eu, por exemplo, estou com a equipe aqui com a galera da produção, do marketing, da divulgação, acompanhando, me dando feedback. Isso é uma coisa que não tem preço, tem valor. Então é bem diferente. Só para não sentir 100 mil é pouco. Eu estou tentando enrolar vocês para abrir aqui o gráfico da IRB e eu consegui. Porque olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui minha tela, ó. Eu comento o que é risco, né? Risco é só incerteza. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o gráfico da IRB. Cada barrinha é um mês, tá? A barrinha branca é alta, a barrinha preta é baixa. Ela por 3 anos só subiu. Com indicadores sensacionais. E olha aqui o que aconteceu. 3, 2, 1, pá! É sensacional esse gráfico, né? Ela caiu de R$40 e voltou para 6. Então, quem olha isso daqui, quem olhou para trás, viu só retorno e baixo risco. E aí, o que acontece?
caiu 80%. E aí uma pergunta que eu sei que é uma pergunta horrível. O Gabriel comentou, só gente top, visto que ele é o nosso editor. E é complicado, porque o Caio comentou, cara, as companhias mais resilientes que passarão por esse momento voltarão com mais mercado? Olha, excelente pergunta. Você quer comentar, Diegão? Eu acredito que sim, tá? Porque, querendo ou não, se as mais resilientes vão passar por esse momento e aquelas outras que tinham participação no mercado vão acabar ou se prejudicando ou ficando para trás. Então, sim, consequentemente, né, esses que elas são mais antifrágeis, né, que têm mais antifragilidade, elas acabam que depois desse momento, quando passar tudo isso, elas vão ter mais participação no mercado, sim. Cara, eu acredito também nisso, mas para mim pode ter um outro contraponto. Eu acho que elas vão conseguir mais mercado, mas o mercado vai ter diminuído. Então as pessoas vão ter a impressão que não. Por exemplo, o mercado era 100 bilhões e a empresa tinha metade. Quando ela voltar, vai voltar com 70% do mercado, mas o mercado vai valer menos. Então ela vai voltar talvez com um valor menor, até recuperar. Até recuperar. É por isso que eu, assim como o Diego, eu priorizo empresas sem dívida. Mesmo porque o meu capital está inteiro exposto em renda variável. Nada de errado com empresas que tomam dívidas, que a dívida nada mais é que se adiantar o futuro. E você esperar o seu lucro para construir tipo a Engie, uma linha de transmissão nova, ela tomou dívida para fazer isso. Só que isso aumenta o risco da empresa. Porque se vier uma situação como essa, como é que está o fluxo de caixa? Por sorte, a Engie tem um planejamento bom. Mas muita empresa que toma dívida naturalmente não vai conseguir, porque ela precisa do giro para pagar. O exemplo que eu comentei agora da Gol, se não me falha o número de cabeça, é o seguinte: ela, de custo operacional dela, já é 90 receita. Então, cada R$1 que ela vende, sobra 10 centavos para ela. Desses 10 centavos, ela usa 7 para pagar a dívida. Então, sobra 3 centavos para ela cobrir tudo da empresa. É muito pouco. É muito pouco. Em época de alta, não tem problema. Vai embora. O problema é nas épocas de baixa, né? E, além de dívida, né, como você estava falando, tem empresa que precisa daquele giro para conseguir pagar a dívida. Aí, outro ponto que eu considero em uma boa empresa é ter uma posição relevante em caixa, que ela fica menos dependente desse giro para conseguir pagar a dívida, né? Pois é. Se você conseguia achar empresas alguns meses atrás que tinham uma dívida líquida negativa, ou seja, tinha mais caixa do que dívida, né? Então, olha só que posição confortável que essa empresa tem. Pode acontecer qualquer coisa que ela vai ter o caixa para, se ela quiser pagar hoje, ela pagar todas as dívidas que ela tem. Então, o caixa eu acho que é um ponto extremamente importante que a gente deve analisar em uma empresa. Perfeito. Eu gosto muito do case da Grendene e Alpargatas. Para defender, eu tenho as duas em carteira, tá? Então não estou tomando partido de ninguém. A Alpargatas, ela tem um crescimento maior que a Grendene, tem um risco maior também. Mas por que eu gosto tanto da Grendene? Ela tem 2 bilhões de reais em caixa. O resultado dela, de curto prazo de investimento, equipara ao lucro operacional dela. Então, ela só de caixa, ela lucra a mesma coisa que ela lucra com o negócio. Então, mas, Matheus, ela sobe mais devagar, porque ela tem dinheiro parado. Lógico, mas quem que você acha que tem mais chance de morrer agora? Entendeu? O Léo fez uma pergunta boa. Tem concorrente da IRB? Se sim, listado na Bolsa? Cara, ela é uma resseguradora. Eu não sei se tem outra resseguradora na Bolsa. Tem seguradora. Você conhece, Diego? Resseguradora eu não conheço, não. Assim, concorrente direto, não, né? Mas um setor que é parecido, então a gente tem várias, né? Tem a Banco do Brasil Seguridade, tem Porto Seguro. E são empresas muito boas também. Sim, mas não é exatamente... Não é exatamente concorrente, mas as empresas de seguro, em geral, elas são bem boas. Eu gosto de empresa de seguro, principalmente porque elas não podem tomar dívida. Isso é fantástico. Elas não podem tomar dívida, por óbvio. Opa, chutei aqui meu negócio. Ela, por óbvio, não pode tomar dívida, né? Mas o que aconteceu? Uma empresa sem tomar dívida, com fundamentos sensacionais, bum, caiu 80%. E essa é a hora que eu escuto muito, tá vendo, Matheus? É cassino. É aí que tá, do meu ponto de vista. Se você tem só uma empresa, ela pode ser a melhor empresa do mundo. É cassino. Uma empresa é cassino. Você tem que diversificar, cara. Você tem que diversificar. Tem que ter uma porrada de empresa, uma porrada de setor, uma porrada de coisa. E não se preocupe em, vou ter pouco em cada empresa. É o que o Diego falou. É uma boa empresa? Investe nela. Investe nela. E você vê a oportunidade também, cara, além de ações nesse momento? Com certeza. Há pouco tempo atrás, fundos imobiliários, né, abriram uma boa oportunidade. Agora eu vejo, assim, é algo mais arriscado, bem mais arriscado, porque a gente tem um cenário de muita incerteza. Mas se você tem um prazo de longuíssimo prazo, pode ser uma boa oportunidade sim, são os fundos de shopping.
né? Porque agora, fundo de shopping tá... Qual é que você gosta, de curiosidade? Fundo de shopping eu gosto do Whisky 11, conhece? Sensacional. Eu Aportei nele gosto hoje. bastante. Eu fiz meu aporte mensal hoje. Eu aportei no Visc e no HGBS de shopping. Sim. O que eu mais gosto é esse, o Whisky 11. Aí, porque agora, né, como tá tendo quarentena e tal, ninguém tá saindo de casa, esses fundos estão se prejudicando bastante. E, querendo ou não, eles agora, por algum tempo, vão sofrer muito. Mas se você consegue... você tem um prazo para um prazo de tempo de investimento maior, você consegue aportar e segurar isso por algum tempo, que com certeza vai ser um bom investimento. Cara, eu concordo com isso. O fundo de shopping, ele apanhou muito. E por alguns motivos. Primeiro, que os shoppings estão fechados, né? Então tem movimentação. E o dividendo, se o pessoal sabe, o dividendo de fundo imobiliário de shopping não é só o aluguel. Também tem a participação das vendas, de estacionamento. Então isso bateu duas vezes. Eles perderam essa participação também de venda e estacionamento. Então ele apanhou mais que os outros. Mas eu estou na linha exatamente do Diego. É um bom fundo? Ele vai morrer sem 3 meses de aluguel? Não, não vai. Tanto que eu vi que 11, o gestor é a Vinci, e foi um amigo meu que me indicou, ele conhece, o gestor é muito bom. Quando o gestor é muito bom e tem um caixa muito bom, nesses momentos de crises, tem grandes chances desses ativos perdurarem e se recuperarem muito bem. Só que não é em um mês, 2, porque você comprou hoje cai mais 10%, cai mais 20%. Só que a ideia é o que você falou. O preço que importa é daqui 10 anos, não hoje. Então, se você tiver realmente essa sanidade mental, você pode fazer que nem o Caio, tendo bem que a Easy Invest do lado, que você não vai sofrer. O problema é você falar, não, é para daqui 10 anos e abrir o home broker e ficar atualizando a cada 5 minutos. Não funciona. A gente fala uma coisa e faz outra. Pois é. Concordo. Cara, e da parte de renda fixa? Então, eu, assim, renda fixa, eu só utilizo realmente para ter reserva de caixa e reserva de emergência. Somos dois. Só utilizo o Tesouro Selic e conta digital também, né? A Nubank eu cheguei a utilizar também um pouco. E, enfim, eu só utilizo para isso, mas nem sei como é que tá para quem utiliza como investimento mesmo. Eu acredito que, no momento, a NTNB não é algo interessante de curto prazo, principalmente, né? Porque eu acredito que essa crise é deflacionária. Minha opinião, sabe? Que é uma crise deflacionária. Então, talvez a NTNB de curto prazo não seja muito inteligente nesse momento, uma vez que a inflação vai estar lá embaixo. Mas, fora isso, eu sei pouco sobre renda fixa. Sim. Cara, uma coisa que eu tenho visto de renda fixa nessa época agora, que primeiro, a reserva de emergência se provou mais útil do que nunca, né? Perfeito. Mas eu tenho visto, principalmente na Easy Invest, bons pré-fixados. Eu dei uma lida do porquê isso acontece, é bem legal. Porque a galera tá com medo do quê? De sair todo mundo do banco em pânico, certo? A galera sair do banco em pânico e ficar sem dinheiro lá. E com a deflacionando, a inflação caindo e a Selic baixa, os pré-fixados estavam ruins, pagando 6, 7, 8%. Agora, com esse medo, tem banco oferecendo 12, 11, 12,5%. Então, pegar um pré-fixado que dá quase 1% ao mês, dependendo da sua estratégia, pode ser interessante. É lógico, tem que ver a liquidez, que não tem. Não pode resgatar antes. Mas para os caras que gostam de renda fixa, que não é o nosso caso, né? Essa coisa chata, amorosa, brincadeira. Renda fixa, galera, é essencial para você em qualquer momento que você tiver que construir patrimônio. Agora a gente não precisa, mas a gente eventualmente vai ter que ter renda fixa. Então, para quem está começando e entende da parte de renda fixa, uns pré-fixados são legais. Ainda mais a Easy Invest, cara. A Easy Invest, para mim, ganha de longe de qualquer oportunidade de renda fixa lá. Não sei que maracutaia eles fazem, mas eles têm uns acordos muito bons por lá. Mas eu concordo com o que você falou. A parte de inflação agora é se proteger mesmo, porque querer pegar oportunidade, não vejo muito sentido também. Cara, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver para você, Diego. Quais indicadores avaliam para a escolha de um fundo imobiliário? Não vou falar só de indicadores, tá? Mas indicadores, primeiramente. Preço sobre valor patrimonial, que é um indicador de preço, né? Para saber se está caro ou barato, lógico que tem distorções, mas é uma boa métrica. O dividend yield, né? Quanto que vai pagar de dividendos. A vacância. Explicar a vacância aqui rapidinho. Por exemplo, se a gente tem um imóvel e digamos que esse imóvel tem 9 apartamentos, e somente 10 apartamentos, e somente 9 deles estão ocupados, então a gente tem uma vacância ali de 10%, né? Que 10% daquele imóvel não está ocupado. Então a gente tem que dar uma olhada na vacância também
para saber como é que está a ocupação do imóvel. Outra parte importante de a gente ver é se o imóvel, quer dizer, se o fundo imobiliário ele tem mais de um imóvel em carteira, em várias localidades também, e também tem mais de um inquilino, né? Aquele multi. É o multi. É. Isso aí é... Show de bola. Show. Então é isso, eu acho que é o principal para se investir em fundo. Ah, com certeza, cara. Uma coisa que eu olho também em fundo, que eu já não olhei e tomei na tarraqueta, é vencimento de contrato. Sim. Olhar vencimento de contrato. É que é muita coisa para olhar. Cara, por coincidência, ó, deixa eu mostrar aqui pra galera, quem quiser bater um print, fique à vontade. É uma listinha de uns indicadores que eu utilizo. Isso aqui não é uma recomendação, tá? É alguns pontos que eu costumo dar uma olhada, né? Os fundos multi, igual o Diego comentou, que tem a liquidez, uma taxa de administração, para mim, até 1% vai. Tem fundos que eu pago mais que isso, inclusive, tá? Isso aqui não é um P por VP próximo de 1, que tem para ver a avaliação do, talvez, a oportunidade do negócio, o patrimônio, olhar os dividendos. Ah, o contrato atípico, esqueci de comentar também. O tipo de contrato, né? Tem contrato típico, que é o de loja, e o contrato atípico, né? O contrato típico de loja é o quê? Você pede para sair, você paga 3 meses de multa. O contrato atípico, você pede para sair, você paga até o final. Então, esse tipo de contrato também é legal. É que a pergunta é injusta, né? Falar de cabeça tudo que a gente avalia. Isso aqui é para eu esquecer. Tem muitas outras coisas. Tem que olhar o gestor que é também. Tem que olhar o imóvel, a localidade do imóvel. Não comprem um imóvel sem olhar o lugar deles. Pelo amor de Deus. O Caio comentou, as taxas ofertadas para renda fixa melhoram, mas a oportunidade de ações estão muito mais interessantes. Concordo. Cara, é óbvio, a renda variável ela tem um risco maior que a renda fixa. O prêmio dela é maior. Entendeu? O prêmio dela é maior. Só que cuidado com comparação, tá? Você não pode comparar maçã com bicicleta. Porque um é um uso, o outro é outro uso, entendeu? A maçã é para você comer, a bicicleta é para você andar. Então, eu concordo que a oportunidade de rendimento está mais interessante em renda variável, assim como sempre estará. Do mesmo jeito que o risco também sempre estará maior na renda variável. Não sei se o Diego quer complementar alguma coisa desse comentário. Opa, caiu aqui. Então, são finalidades diferentes dependendo da sua carteira, né? Então, talvez, de fato, não dê para comparar. Mas, por exemplo, se você, no seu plano de investimento, você só utiliza renda fixa para reserva de emergência, então claro que não vai fazer sentido investir agora. Depende tudo da sua estratégia de investimento. Concordo. O Léo comentou, vocês enxergam o número de pessoas com mais investimentos em fundos será... Vocês enxergam que o número de pessoas com mais investimento em fundos será maior que em ações? Você quer dizer o número de pessoas que investem em fundos do que pessoas que investem em ações? É isso, Léo? Acho que é isso. Bom, se for isso, eu acredito que não. Assim, porque ações em si tem muito mais fama, né, e tal. E também porque, geralmente, quando a galera vai começar a investir, tende a começar a investir em ações e só depois vai descobrir sobre fundo de investimento imobiliário e tal. Eu acho que isso não acontece, não. Mas, claro... Eu daria um chute que para a nossa geração é mais ações. Para a geração dos nossos pais é mais fundos, porque o gerente do banco enfiava fundo neles. Nossa, que frase horrível, perdão. Nossa, péssimo, o Marco vai me matar. Mas é verdade, eles compravam muitos fundos de investimento, que horrível, né? E a gente vai direto nas ações e nos fundos imobiliários. Sim. Eu acho que seria mais ou menos isso. E, cara, deixa eu mostrar aqui uma coisa que eu peguei, que eu acho bem legal em termos do longo prazo para mostrar. É um estudo, não fui eu que fiz, mas eu roubei. É esse aqui, ó. Para galera que tem medo de longo prazo. Você chegou a ver uma postagem parecida com essa? É o seguinte, ó. É um gráfico que mostra, desde 94 até 2020, quantas vezes a bolsa fechou em alta e baixa, baseado no prazo. Então, por dia, a bolsa fechou 50% dos dias em alta, que é azul, e vermelho em baixa. E para um período de um mês, foi para 57% dos meses em alta e 43% em baixa. Para 6 meses, ela foi para 64% em alta e 36% em baixa. Para um ano, quase a mesma coisa. Em 5 anos, janelas de 5 anos, a bolsa 85% das vezes fechou em alta e a cada 10 anos, 100% das vezes, ela fechou em alta. Então, sempre que alguém me pergunta, Matheus, bolsa é cassino? Eu falo, no curto prazo é. No longo prazo é investimento. E eu mostro essa imagem aqui que eu acho sensacional.
Muito bom, muito bom. Quem fez isso aqui, cara? Eu queria pegar o nome. Eu vi algum perfil no Instagram, eu não consigo lembrar agora para indicar para vocês, mas é um estudo bem legal. E assim, o dos dias eu não conferi, porque eu não sou maluco. Mas mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos e 10 eu fiz. E deu exatamente isso. É bem legal como no longo prazo o seu risco é menor e a galera não enxerga, né? Acha que é pior. E cara, a gente começou conversando disso, acabei não te perguntando, eu queria saber como que você vê o mercado para frente, para 6 meses, próximo ano? Como é que você, do seu ponto de vista, está enxergando o que vai acontecer? Cara, o que eu enxergo que vai acontecer, eu acredito que essa crise ela pode durar até mais do que a gente imagina, né? Principalmente se acabar afetando o setor financeiro, pode acabar complicando ainda mais a situação. Mas eu não me preocupo muito, sabe, o que vai acontecer daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Por mais que seja importante e tal, como eu tenho um prazo de investimento daqui a 10 anos, eu acabo que não me preocupo muito com isso. Mas sim, eu acredito que a crise pode piorar, tá? E inclusive as oportunidades podem ficar ainda melhores. Então o que eu estou fazendo eu ainda tenho uma reserva de caixa, tá? Quando a bolsa bateu em 70 mil pontos por baixo, quer dizer, por cima primeiro, eu parei um pouco de comprar, porque eu percebi que o cenário tinha muito essa incerteza de continuar essa crise por algum tempo, e agora eu estou segurando essa reserva em caixa para caso as coisas possam piorar. Show! Bacana, cara. A Mayara perguntou, o que você acha de aplicar na Petrobras hoje? Então, o petróleo em si ele fica cada dia mais complicado, né? Tem muito petróleo no mundo. Não é uma empresa... eu nunca tive ações de Petrobras, mas eu não acho que seja uma boa oportunidade. Não acho. Pode discordar de mim, mas eu acredito que o petróleo, assim, a cada dia mais ele tende a se acumular ainda mais no mundo e ser cada vez mais valorizado. Entendi. Cara, show de bola. Eu queria não discutir se a Petrobras é uma boa empresa ou não. Eu mesmo não tenho, eu nem gosto de estatal, então, mas não é uma escolha minha. E eu pergunto para você, Mayara, para que prazo você quer aplicar na Petrobras? Hoje eu não sei. Você quer aplicar para que prazo? Você tem quantos % em renda variável? Como que está a sua reserva de emergência? Você já investe na sua primeira empresa? Você tem sua carteira núcleo montada? Você quer uma empresa de dividendos ou de crescimento? Que risco você aceita correr? Você entende o que afeta a cotação do petróleo? Entendeu? Show de bola, já é longo prazo. Então, bacana. Longo prazo já pode falar de renda variável. Que ações você tem? Ou você está começando a investir agora? E por que você falou Petrobras? Por coincidência, num dia que a cotação do petróleo americano foi negativa na boca do povo. É que depende muito. Tem amigo meu que investe muito bem e o cara tem Petrobras como longo prazo. E não é errado. Eu e o Diego não gostamos. E também não é errado. Tem que entender o seguinte, quando você pergunta o que eu acho da empresa, a gente intuitivamente vai responder para nossa carteira. Para nossa carteira. Você fala assim, não gosto. Não gosto. Por exemplo, o que acha de investir na Vivara, certo? Foi o primeiro IPO que eu entrei. Eu não gosto de IPO. Eu entrei. Mas se você nunca entrou na bolsa, eu jamais ia falar para você começar com a Vivara. Foi minha 20ª empresa. Então, você gosta de investir na Vivara? Gosto. Mas é para você? Talvez não. Entendeu? Então, é complicado saber se a empresa é boa ou não. É muito difícil falar isso. Tipo assim, o que a gente dá a nossa opinião é perigoso a nossa posição, porque a pessoa pode ver como uma recomendação, e não é. O Diego nem eu estamos recomendando nada. É que ele falou do ponto de vista técnico do petróleo. Eu concordo com o seu ponto de vista. Mas tem que ver muito o que a pessoa quer. Entendeu, Mayara? Mas a Petrobras, na minha opinião, não é uma empresa que vai quebrar. Ela é estatal, tem essa vantagem, mas para mim é a mesma desvantagem dela, que é o pai cuidando o tempo inteiro. A governança dela já mostrou vários sinais de não ser a melhor do universo, dado a crise que tem. E eu acho o mercado muito volátil. No petróleo, eu prefiro a PetroRio, infinitamente. Tanto que eu invisto na PetroRio e não invisto na Petrobras. E é legal você poder dar uma comparada. Eu sei que elas fazem coisas um pouco diferentes, mas sempre é legal você comparar com alguma coisa do mercado. Talvez não seja a resposta exatamente que você queria, mas eu acho que é uma resposta que é mais defensiva para a gente e eu acho que é mais protetiva para você. Não é uma empresa que vai quebrar, na minha opinião. Mas se é longo prazo, para mim tem empresas melhores na bolsa. Seria essa a minha resposta. O Caio perguntou uma dúvida. Mayara, a gente respondeu, tá? Se não respondeu, você pode falar pra gente. Não entendi. O Caio perguntou,
ouvi que fundo imobiliário de papel sofre menos que de tijolo. Tem ideia do porquê? Não, não tenho. É o seguinte, o fundo de papel, o que ele é basicamente? O fundo imobiliário, ele compra certificado de recebíveis imobiliários, CRI, LCI, ele compra esses dois tipos de título e ele é remunerado uma renda fixa, certo? Ele tem uma taxa, só que ele compra 40, 50 certificados baseados nisso e é difícil pra caramba se analisar. Você tem que confiar muito que o gestor está fazendo um bom acordo. Ele sofreu menos porque já é pré-acordado que ele vai receber. Você vai receber a renda fixa. Você vai receber o que o CRI e o LCI vão pagar. Qual que é o risco dele? O cara que está com o imóvel quebrar e fraudar o seu CRI e o seu LCI. Só que ele sofre menos porque é uma renda fixa contratuada para você. Tanto que se você olhar o fundo imobiliário de papel, o dividend yield dele é mais alto que os outros. Só que a cota não valoriza. Justamente porque no acordo da taxa, tipo o IPCA mais 4, 5%, 130 do CDI, seja lá se for pré, pós ou híbrido, já está embutido o aluguel mais a valorização do imóvel. Então se pegar, eu acho que é o KNCI, KNCR, um da Quineia lá, de papel, ele está R$100 há 10 anos. Ele não mexe o valor dele, porque está sempre pagando. Já fundo de tijolo valoriza. Então ele sofre menos porque ele é, vou falar isso aqui, não é certo, mas você pode imaginar assim, tá? Uma renda fixa disfarçada de renda variável. Então é basicamente por isso. Só que fundo de papel, cara, eu não gosto muito, tá? Para investir em renda fixa, eu vou para renda fixa. Não preciso fazer um intermediário. Mas é por isso que sofreu menos, porque o acordo, ele tem menos risco. Ele tem menos risco, portanto tem um retorno um pouco menor. E no outro extremo é o fundo de shopping, que sofreu pra caramba em um monte de coisa. Tanto que eu e o Diego estamos aportando neles, né? Gosto bastante do visto, inclusive, que você comentou. Mas é uma boa pergunta, Caio. Sim. E, pessoal, aproveita que nem a Mayara e o Caio estão fazendo. A Mayara falou, show, vou analisar melhor, obrigada. Sabe por onde você começa, Mayara? Pelo vídeo do Diego, que você aprendeu os indicadores para analisar. É bem legal lá, você dá uma boa olhada. E pessoal que me segue, não acompanha o Diego, vale a pena, tá? Tem uns insights bem legais da parte de investimento. Mas lembra sempre também, que a gente comentou aqui na live, analisar a governança da empresa, a história, a estrutura dela. Da onde ela faz dinheiro, o que ela faz, o que ela não faz. Isso é até mais importante quanto os números dela. Tem que andar junto. Senão você pega a IRB. Você vai pegar uma IRB da vida e vai tomar uma porrada gigantesca. E uma coisa que a gente chegou a falar, a gente mudou o assunto. Cara, como é que você... Aí você, Diego mesmo, como é que você controla a ansiedade nessas quedas de mercado? O que você faz? Mas é legal o pessoal ver o que a gente faz. Então, hoje eu fui olhar a minha carteira lá no aplicativo da corretora, mas fazia muito tempo que eu não olhava, cara. Então, eu simplesmente não olho. Eu vou fazer outras coisas. Eu só olho realmente quando vou aportar, vou vender alguma coisa, mas fora isso, eu evito estar olhando. Uma coisa, você quer emagrecer, você não vai encher a geladeira de chocolate. Você não vai ficar... Eu vou comprar o doce para comer no fim de semana. Você comprou na segunda, filho, terça-feira já era. Então, essa é uma tática boa, você ficar longe do negócio. Isso é um jeito que funciona muito bem. E outra coisa, a cada ano que passa que você investe, a ansiedade diminui. O começo é mais difícil, porque você realmente passa mais tempo... Sobrevivam ao começo, tá? É essa a grande sacada. Com certeza. Bom, pessoal, estamos aqui quase 40 minutos. Se alguém tiver alguma última dúvida, a gente responde aí, para também não ficar tomando muito tempo do meu amigo Diego. Mas, cara, achei bem legal, o pessoal interagiu bastante. Dá um tempinho aqui, porque tem um delay entre o que a gente fala e o que chega de fato para o pessoal. E se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu queria agradecer aqui a participação de todo mundo. O Diego ter aceitado o convite de trocar essa ideia aqui. Faremos mais vezes isso, porque é bem, acho que constrói bastante para a galera que está vendo. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Diego, muito obrigado pela participação. Obrigado, e pelo seu conhecimento aí. Valeu? Valeu. Abração, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.